Turma, essa ação que a ministra Rosa Weber está justamente agora pedindo esclarecimentos do presidente Jair Bolsonaro foi apresentada no dia 12 de maio por 7 partidos. Adivinha. São eles. Chutem. PSOL, PT, PCdoB, PCdoB, PT, Rede, PDT, PV, Não, PSB, PCdoB e tem uma organização da sociedade civil chamada Coalizão Negra por Direitos. Ela só está pedindo informações, né? Não há nenhum tipo de julgamento nesse sentido e é mesmo de praxe quando uma ação é apresentada justamente fazer esse pedido. Você vê problema nisso, Adriano? Eu acho que é um constrangimento formal ao governo, um cerceamento de algum tipo de... Porque a Constituição, ela exige direitos de igualdade, é uma Constituição utópica que dá direitos de igualdade, segurança, de felicidade, ou seja, uma série de coisas que são meio exageradas, a meu ver. Você conquista exatamente a sua riqueza, os seus dividendos, o seu trabalho, através do mérito próprio. O Estado não tem obrigação de te dar nada disso. Agora, eu acho que esse tipo de coisa, a questão da igualdade racial, eu acho meio maluca, porque a gente já tem uma igualdade racial no Brasil, porque a gente já tem a maior miscigenação entre os povos, o que torna a gente o país menos racista do mundo, e falar em racismo institucional é patético. É claro que existem pessoas racistas no Brasil, como existem pontualmente estupradores, assassinos, pedófilos, mas seria errado dizer que o Brasil é institucionalmente pedófilo, ou estuprador, ou assassino. Ou seja, quem tinha que ser processado por não fazer algum tipo de atividade, não só em relação aos negros, mas aos brancos, aos mestiços, aos pardos, porque seria o próprio STF. Ele sim teria que ter sido interpelado, porque deixou as pessoas sem trabalharem durante 2 anos. Brancos, pardos, cafusos, mestiços, mulatos, mamelucos, índios. Esse tipo de coisa é uma coisa que atinge a possibilidade de falta de saúde, falta de trabalho, falta de emprego, falta de oportunidade de ascensão através da educação, que foram cerceados toda a população brasileira miscigenada. Isso foi da ordem do STF. Ou seja, se o Bolsonaro tenta fazer uma política pública para todas as pessoas, todos os povos, todas as etnias, o STF, de maneira também democrática, cerceou o trabalho de milhares de pessoas. É claro que esse tipo de coisa é endereçada por partidos de esquerda, às vésperas da eleição, para estabelecer um constrangimento e um discurso para dizer que o Bolsonaro não faz nada em relação aos negros do país. Vou dar só um exemplo. Eventualmente, as forças policiais, elas realmente fazem um tipo de ação absolutamente objetiva em relação à discricionalidade que eles têm de identificar suspeitos. Isso não quer dizer que seja racismo. Existe uma série de comportamentos, de atitudes, de ações, de aparências que levam a perceber a aparência do tipo de ação, do tipo de discurso, do tipo de efetividade da situação de um sujeito suspeito. Se você tira essa discricionalidade da polícia, você tira uma série de preconceitos, e preconceito, não estou falando de preconceito étnico, você estabelece que a policial não pode ter nenhum tipo de atividade discricionária para identificar ou suspeitar de alguém. E aí a atividade de inteligência policial cai por debaixo do tapete como sendo tudo de preconceito social, étnico, racial, esclarecer isso. As operações policiais são feitas pelas polícias militares. A maioria das polícias militares são negras. As polícias militares, não, mas calma, a gerência das polícias militares são feitas, inclusive, pelos estados, né? O responsável pela polícia militar são os governadores. O que o Bolsonaro tem a ver com uma ação policial nesse sentido? Pois é, existe as questões das forças policiais são pontuais, de prefeituras, de estados, a ação de segurança pública é sobretudo feita por questões. Agora, a ação movida não é só em relação à ação policial, é em relação à oportunidade de trabalho, é mais ridícula, oportunidade de trabalho, de saúde, de educação geral, ou seja, os negros no Brasil estão sendo abandonados. Não, a população pobre, que coincidentemente, infelizmente, depois da abolição da escravatura, os negros foram jogados na marginalidade, ou seja, a população pobre é, sobretudo, negra, parda e mestiça. Foi jogada na marginalidade, mas isso não é culpa do Bolsonaro, você tem que resgatar toda a miséria do Brasil. Pelo que eu te conheço, eu acho que você acha que o governo Bolsonaro é um governo racista. Me dá uma razão para isso. É só ver quem ele colocou como secretário do combate ao racismo, né? Aquela pasta ligada ao racismo, Sérgio Camargo, que foi colocado ali por ser um adversário, um inimigo dos movimentos negros. Porque o Jair Bolsonaro, ele enxerga o movimento negro como um movimento de esquerda. Tudo que é de esquerda, ele tem que criminalizar, ele tem que tratar como adversário. Então, os movimentos negros são adversários do bolsonarismo. Claramente, não à toa está ali Sérgio Camargo, adversário dos movimentos negros, o tempo inteiro em atrito, em combate, tentando o tempo inteiro desmontar o que o movimento
movimento negro faz? Difamar, atacá-los. Ele faz ataques gratuitos, inclusive, parte dele, os ataques. E é por isso que ele está ali até hoje, não foi demitido, porque faz esse trabalho para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem frases racistas, já foi processado por racismo na Justiça do Rio, ele foi condenado. Depois o STF o absolveu, quando ele comparou negro falando em arroba. Ele foi falar sobre quilombola e disse que eles eram tão magros que não davam para procriar, pesavam só 7 arrobas, sendo que o arroba foi uma das medidas que era usada para pesar os escravos. E ele repetiu esse gesto um dia desses. Mais uma vez comparou o peso de um negro com arroba. Ele também já falou do cabelo Black Power de um outro negro, falando que tinha bichos no cabelo dele. Então, é óbvio que o Bolsonaro, para você dizer que o Bolsonaro não é racista, você tem que racionalizar muito o que o Bolsonaro faz. É claro que ele tem esse perfil. E os partidos políticos querem expor isso, querem mostrar que ele não faz nada. O Adriles falou que o Estado não tem que fazer nada pela pessoa. O Estado tem que tratar a pessoa com igualdade de oportunidade. E o negro, ele é, sim, tratado de maneira institucional como alguém que é visto, como diz o Adriles, por estar em uma situação, como foi colocado historicamente. Isso, cuidado. Por aparência, foi colocado numa situação histórica que ele acaba sendo levado para uma situação mais extrema, onde ele acaba em situação de violência. Se você for ver no Brasil, 82% da violência, de morte violenta é com negro. 82% das pessoas que morrem por morte violenta o negro. Muitas vezes é o branco. É branco? Muitas vezes outras vezes é o negro. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, existe uma situação histórica. Eu quero saber o seguinte, alguém acredita que o negro ele está mais propício a cometer crime ou a se envolver com crime? Ninguém falou ou é uma situação histórica? Claro que é uma situação histórica e estrutural. E ele sim sofre um preconceito institucional do Estado. Isso é óbvio. Hoje em dia, os rótulos estão tão fortes que a gente já perdeu, inclusive, o sentido e o significado da palavra. Quando a gente chama, por exemplo, uma pessoa de fascista, uma pessoa de comunista, por muitas vezes, a gente está perdendo um pouco. Qual é o significado de uma pessoa ser racista? Ótima pergunta. Me explica isso. Uma pessoa é racista. O que ela faz para ser racista? A pessoa não é só racista quando ela olha para um negro e fala, eu não gosto dele por causa da cor da pele. Existe o Bolsonaro é assim. Não, ele olha para a cor obviamente da pele que ele não é assim. Existe um racismo estrutural de você olhar para o negro e achar assim... coisa é racismo. Por exemplo, como o Bolsonaro faz, que a pessoa, por entrar em cota, ela é uma pessoa menos qualificada. Isso vem de um racismo estrutural. Mas isso tem nada a ver com racismo. Mas a própria cota é racista. Seu que tem a ver a pele, quando você anda na rua, aí você olha uma pessoa em situação de pobreza e vê que ele é mais escuro e acha que vai ser assaltado. Ou quando o policial trata ele já como um suspeito. Isso é o racismo estrutural. Aquele policial pode muitas vezes ser negro. Mas isso também é ser racista. Isso é claro que isso é um racismo intrínseco. Óbvio que se você vê um cara com corrente de ouro, dente de ouro, sem dente, sem calça, se você vê um japonês com um terninho, qual que você acha que é mais propenso a te assaltar? Por que você acha que no supermercado é o negro que muitas vezes é abordado de maneira violenta pelo segurança e não o loirinho de olho azul sendo pobre? Pode haver. O loiro pobre e o negro pobre. Quem sofre presta atenção, isso não é racismo. Infelizmente. Deixa eu só te pedir uma coisa, só um minutinho. Eu quero chamar o VAR no programa. Zoe Martínez, por favor. Quieta hoje, né? Tô comportada. Ô, Paulo, respondendo a tua primeira pergunta, o que o Bolsonaro tem a ver com isso? Eu te respondo. É ano eleitoral, Paulo. E o STF já está em campanha eleitoral pro um X-candidato que eles soltaram aí, que estava cumprindo pena, e eles liberaram agora para concorrer e contra o Bolsonaro, porque eles querem a qualquer custo derrubar o Bolsonaro. Então, uma forma de fazer a campanha contra o Bolsonaro, taxar ele de racista mesmo, o Sérgio Camargo sendo negro, um negro racista, é isso, Guga? O Sérgio Camargo é negro e é contra toda essa palhaçada aí. Por quê? Porque ele sabe muito bem que esses movimentos contra o racismo, que pessoas como esses ministros do STF, eles não estão nem aí no combate ao racismo. O que eles querem é essa pauta para promover o candidato da esquerda deles, o Lula. Esses que se dizem defensores das minorias, defensores da liberdade, são os que menos estão aí para essas pautas, não estão nem aí. As políticas públicas têm que ser para todos, e não só para negros, para gays. Não, tem que ser para todos, brancos, negros, gays,
Todos, não tem que distinguir por cor. A mesma coisa acontece com a cota racial. O que a capacidade intelectual da pessoa tem a ver com a pele? Eles mesmos aumentam o racismo, porque você colocando, né, uma pessoa na universidade por ser negra, só porque pela cor da pele essa pessoa não tem capacidade de passar por um vestibular e ter cota social, aí sim, cota social, defendo uma pessoa que teve menos oportunidades, que não teve a oportunidade de fazer um cursinho pré-vestibular, que não estudou numa escola particular, essa sim merece um empurrão com uma cota social. Agora, a cota racial, o que tem a ver? Nada, o que eles querem é dividir para conquistar. E estão fazendo isso agora na campanha, está começando apenas, ainda tem muita água para rolar e a Constituição é bem clara no artigo 5º que fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros, residentes no país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu sei que a Constituição ultimamente não está valendo muito para esses ministros do STF, mas é bom sempre dar uma refrescada na memória deles. O Paulo Matias fez a pergunta mais importante desse programa aqui, nesse tema. O que é ser racista? O que é ser racista? É muito simples. Estabelecer uma superioridade de uma raça ou de uma etnia em relação à outra. Quando você subjuga um negro, quando você humilha um negro, tira ele do posto de trabalho porque ele é negro, quando você faz algum tipo de constrangimento por causa da cor da pele, é ser racista. Fora isso, tudo é da ordem subjetivo. Quando o Bolsonaro faz uma piada com o cabelo Black Power, que é grandão, aí você fala que é racismo institucional. Mas você pode fazer piada com a altura de alguém, com a gordura de alguém, com a vesguice de alguém, com o tamanho da cabeça de alguém. Isso não quer dizer que você seja um preconceituoso, lavar o chão racista, coisa de preto, pode? Eventualmente. Isso é racismo. Porque você está identificando o negro como uma profissão de serviçal que remonta à escravidão. Quando você fala de quilombolas, de arrobas, que é uma unidade que significa 15 quilos, não quer dizer rigorosamente nada. Está falando em relação à espessura do corpo. Ou seja, quando você joga na vala qualquer tipo de piada, qualquer tipo de afirmação sobre o corpo da pessoa como sendo racista, você simplesmente premia os racistas verdadeiros, porque o racismo vira uma coisa estrutural. Aí, se todo mundo é racista, absolutamente ninguém é racista e todo mundo pode ir para a cadeia de acordo com a vontade daquele juiz que não vai com a sua cara. E esse negócio é muito perigoso, Paulo, pelo seguinte: quando um policial aborda uma pessoa, e geralmente a maioria da população é parda, mestiça e negra, ainda tem isso, aborda uma pessoa, sei lá, que está com um comportamento estranho, que está sob andrajos, que está com um dente de ouro, sei lá, com uma corrente de ouro, com um cara mal encarado, aí você vai abordar ele de alguma forma com atitude suspeita, vai falar: é porque eu sou negro? Então você impede qualquer tipo de discricionalidade na atividade policial, de abordar um movimento suspeito, ou seja, qualquer movimento ou atitude suspeita é vista como atitude preconceituosa do policial. Ou seja, se tudo é racismo, nada pode ser feito, nada pode ser dito em relação a qualquer pessoa. Deixa eu ouvir a Paula um pouquinho a respeito desse tema. Eu acho que o Guga trouxe algumas questões aqui de número e que não são subjetivas em relação à violência contra a comunidade negra. O maior número de pessoas mortas, inclusive pela polícia, que também é negra, Adriles, mas o racismo estrutural, ele não exclui nenhum de nós, nem quem é negro, né? Então, assim, se todo mundo é racista, não é todo mundo é racista, Adriles. Quando você fala isso, você está simplificando um conceito que todo mundo pode ver através de números de oportunidade, cargos de liderança, números de violência. São números bastante concretos que traduzem uma realidade que é essa. Temos um racismo estrutural. Não quer dizer que todo mundo seja racista, mas quer dizer que a gente vive num molho em que a gente pode incorrer em várias atitudes que são racistas e preconceituosas. Né? Aí eu não estou nem falando do caso do Bolsonaro, que vocês fazem essa defesa, que é uma questão de piada, você ligar, por exemplo, o cabelo Black Power à sujeira, que eu não acho uma piada, eu acho uma grosseria. Tá? Agora, se isso é crime, se não é crime, aí você quer entrar nessa discussão. A verdade é que ninguém responde quase no Brasil por crime de racismo. Existe uma lei, né? Existe ali até uma punição de prisão e isso nunca acontece porque muitas pessoas alegam a subjetividade e muitas vezes alegam condições ali emocionais e mentais e que não podem ser julgadas pelo que falaram e pelo que reproduziram. Só que a comunidade negra continua sofrendo com números muito claros que vão muito além da subjetividade. Então, não adianta ignorar a realidade numérica, a realidade dos fatos.
fatos. Não adianta negar. Partir de um caso particular em que você quer achar que é uma piada para ignorar o racismo estrutural que se apresenta através de números muito claros. Racismo estrutural, eu acho que é um nome muito vago. Adriles, só um minutinho, o Guga tinha pedido antes, para ser justo aqui. Não, o melhor foi o Adriles querendo justificar, dizendo que o policial deve ter, sim, algum tipo de discrição, de discricionalidade. De averiguar quem é para averiguar pelo cara ter um dente de ouro, o cara tá com uma calça larga. Mas daí você vê, da onde não deveria, óbvio que não deveria analisar alguém por como se veste, ou pelo dente de ouro, ou pela cor da pele, porque na prática é isso. Os probatórios da potencialidade. Gente, é um exemplo, é daí que vem. Exemplos vagos. É daí que vem. Você acha que o policial, ele faz exatamente o que o Adriles falou. Ele analisa o dente de ouro e analisa a cor da pele. É óbvio que isso acontece no Brasil. 30% das mortes no Brasil partem de agentes da polícia, das mortes violentas. São brancos? Portanto, são racistas? Eles matam, não interessa a cor, eles matam 30%. 30% das mortes, dos homicídios, são eles matam pessoas da polícia. Melhor e desses, mais de 80% são negros. O negro é uma pessoa que está mais propícia a se envolver com crime. Mas vê aí se esses negros são criminosos ou não. Posição onde um policial, se esses que morreram eram criminosos ou inocentes. Claro que não dá para justificar 30% de morte. Não, se fosse o policial, tudo bem, né? Números completamente vagos. É animalesco você tentar justificar a polícia matar 30% das mortes de violentos do Brasil sem da polícia. Não tem como justificar. Há um excesso. Tanto que quando você coloca a câmera... Quando você coloca a câmera na roupinha do policial, cai esse número, porque tem muito policial que está matando de maneira errada, está assassinando. E que quando está sendo vigiado, ele para de fazer. Sendo vigiado, se você vai voltar para a tua vida, é só olhar os números. O crime com flores, é só olhar os números. Existe um racismo estrutural a ponto de até o Adriles acabar dizendo que sim, que a gente pode analisar a pessoa pelo físico dela. Vou responder a Paulinha. Quando a Paulinha fala em comunidade negra, é uma coisa, aí sim, também subjetiva. Não existe comunidade negra, em essência, num país miscigenado, em que as pessoas têm vários matizes de pele. Vários matizes de pele também incorrem na polícia. Você pode dizer que é de maioria negra, de acordo com a sua perspectiva ideológica ou não. Mais negro, mais mulato, mais mestiço, mais branco, enfim. Existe um caldo de mistura racial no Brasil que não dá para estabelecer com precisão absoluta, a não ser que seja um negro retinto. Os negros são mortos também por outros negros dentro de comunidades, dentro de favelas, em atitudes violentas. Os negros são mortos também por policiais negros, quando não são marginais. A maioria da população que se considera negra, parda, mestiça, é absolutamente honesta. Quem eventualmente é morto ou preso é porque incorreu na marginalidade. Não é verdade. Existe uma simetria, sim, aí isso é muito triste, entre a população mais pobre do Brasil e a população de cor mais escura, por essa razão, de que depois da abolição da escravatura, a população negra ficou realmente sem amparo do Estado para suscitar novos empregos, novos trabalhos. Só que, no Brasil, graças a Deus, essa população negra se fundiu como em nenhuma parte do mundo, a população branca, e se transformou aqui no Brasil na população mais mestiça, mais miscigenada do mundo. Então é por isso que eu falo, e não falo de piada, que o Brasil é o país menos racista do mundo. Muito playboy em que existe, tem que ser branco e playboy. O Adriles é muito playboy. Você é de negro também. Em que existe, sim, racismo pontual e episódio, como existe assassinos, estupradores, pedófilos pontuais e específicos. Agora, falar em racismo estrutural, para mim, é simplesmente uma demagogia para dizer que toda a sociedade é racista e para criminalizar todo mundo e, eventualmente, assim ninguém é mais racista. A comissão